Vamos lá, pessoal. Eu sei que toda essa pressão que o Nicolas Ferreira está fazendo em cima do Alcolumbre, né, que fez com que ele marcasse a sessão, né, assim como você está vendo aqui, para analisar o veto da dosimetria, né, que diminui aquela pena ali em relação aos manifestantes lá do 8 de janeiro, ok? Tudo isso é muito válido, tudo isso é muito bonito, tudo isso, né, movimenta e mexe muito, né, com a gente, justamente porque a gente viu uma injustiça ali nas penas para essas pessoas do 8 de janeiro, a gente viu tudo que aconteceu, né, em relação a essas pessoas, e o Nicolas sim pressionou ali o Alcolumbre, mas, pessoal, eu tenho que dizer uma coisa aqui em relação a isso que não sei se vai agradar a todos, tá, mas eu acho que o preço que eles estão, entre aspas, tá? O preço que eles estão cobrando para aprovar essa dosimetria é algo que muito alto e eu não sei se vale a pena, certo? Até porque essa dosimetria, né, e essa questão, né, dos presos políticos lá do 8 de janeiro é um direito da população e não tem por que cobrar um preço tão alto, e eu vou te falar nesse vídeo qual que é esse preço, e envolve indicação no STF, envolve não pautar, ok, uma CPI que poderia chegar, certo, em algumas pessoas, inclusive aí pessoas que estão na presidência do Senado, se é que você me entende, e isso ali acabaria, né, causando um impacto muito grande nessa cúpula do governo hoje, né? Então hoje, quem que é a cúpula, né? A gente tem o Planalto, né? A gente tem a presidência, a gente tem o STF, a gente tem a presidência do Senado, né? Então essa ali é a cúpula que a gente fala, né? Então a gente tem também a diretoria geral da PF. Quando a gente fala de cúpula, quando eu falo de cúpula, é essa cúpula, pessoal. Então assim, eu vou te explicar qual que é esse preço que eles estão cobrando, né? Eu acho que isso deveria ser questionado em relação ao Nicolas, né? Se ele aceita realmente pagar esse preço, se ele está aceitando isso, e se as pessoas que estão apoiando essa sessão para votar a dosimetria, elas sabem do preço que está por trás, né? Desse veto da dosimetria, pessoal. Então, vamos entender aqui qual que é esse preço que envolve sim o Alcolumbre, envolve um nome, ok? Envolve uma indicação para o STF, que você sabe que é de interesse do Lula, que isso já saiu em todos os portais, né? Que é em relação ao Messias, ok? E assim, pessoal, isso é algo muito grave mesmo. É como se a gente estivesse ali num balcão de negociação e, olha, é como se a gente estivesse vendo ali o maior balcão de negociações, ok, ali dentro do Senado, da história recente da política brasileira, pessoal. O que acontece, né? A gente tem essa notícia, né, que fala aqui sobre o indicado, ok, do Alcolumbre, ok, para a Previdência. Vocês lembram? Isso tudo envolve a questão da Previdência, tudo envolve a questão do INSS, tudo envolve essas questões dos trabalhadores hoje brasileiros, né, que foram ali, né, afetados com todo esse escândalo que a gente viu, né, em relação ao Banco Master, em relação ao INSS, onde tudo tem conexão e relação, tá? E o que acontece? Esse presidente, né, da Previdência do Amapá, da Amiprev, ok? Ele é o indicado do Alcolumbre. De acordo com essa notícia aqui do portal do G1, né, esse indicado do Alcolumbre, diretor da Previdência do Amapá, né, ele se tornou alvo da PF a partir do momento que descobriram que sumiu ali uma quantia de valor muito elevada, ok, da Previdência. Né, o nome dessa pessoa é esse aqui, ó, Jocindo Silva Lemos, indicado de Alcolumbre. E foi sob a gestão dele que sumiram 400 milhões de reais da Previdência dos Trabalhadores do Amapá. Ok? Isso é muito sério, pessoal. E o que está acontecendo? De acordo com notícias, ok, que a gente está vendo, que a gente está analisando aqui nos portais, pessoal, o Alcolumbre quer colocar isso como moeda de troca, porque como que, né, a PF, os investigadores da PF vão chegar nisso, né? Como os senadores também da oposição vão chegar, né, ali, né, nesse rastro do dinheiro, por onde que passou, quais as contas que passaram, como que eles vão conseguir fazer a quebra de sigilo? Através da CPI do Master, pessoal. Exatamente. E o que acontece? O Alcolumbre está ali, né, nesse jogo político, querendo que essa CPI não vá para frente, para ele colocar em votação a questão do veto da dosimetria, pessoal. Então isso é muito sério, ok? Então esse é o primeiro ponto que eu já discordo, né, de você usar essa questão, né, dos manifestantes do 8 de janeiro como moeda de troca, né? Essas pessoas não são moeda de troca. Essas pessoas estão lá, ok, na Papuda, ali onde o Bolsonaro também, né, estava, na Papudinha ali, já fazem
anos, já faz muito tempo, né? Aconteceu diversas barbaridades ali, ok? A gente viu pessoas perdendo a vida e tudo mais, coisas que simplesmente não era para ter acontecido, né? Se tudo tivesse sido levado de uma maneira justa, pessoal. E agora estão querendo usar isso como moeda de troca para esconder as coisas ilícitas que eles fizeram. Então, assim, pessoal, se o Nicolas entender, né, o que está acontecendo, e é óbvio que ele entende, certo? Né, ele entender essa questão, né? E assim, eu acho que isso não está sendo muito tratado, pessoal. Essa análise, né, não está sendo muito colocada. Esse acordão todo não está sendo muito colocado ali para a população brasileira, justamente para a gente não entender o que está acontecendo. Então, assim, é muito bonito a gente ver o Nicolas lá pressionando, né, o veto da dosimetria e tudo mais, é muito bonito. Só que, pô, em troca disso, né, usar aqueles manifestantes que estão lá presos como moeda de troca para não investigar, né, mais de 400 milhões que sumiram da Previdência do Amapá, é algo absurdo, pessoal. Ou não colocar, né, não colocar a votação da CPI do Master para ela andar para frente, para existir quebra de sigilo, isso chegar ali, né, porque é o receio que o presidente do Senado está tendo, que é chegar no gabinete dele, isso, né, porque você vai ver todo o rastro de dinheiro, quais as contas que passaram, né, e de fato esse é o receio, né, de chegar ali até o gabinete do presidente do Senado, pessoal. Então, assim, existe isso não sou eu que estou falando, tá, são todos os portais de notícia, eu tenho aqui G1, eu tenho aqui Oeste, eu tenho Infomoney, eu tenho a Exame, ok? Entre outros que eu vou mostrar para vocês. Isso é a primeira parte. A segunda parte é uma outra questão também, né, que o presidente do Senado, o Alcolumbre, colocou para a votação a sabatina, né? Na verdade, agendou, não é votação, né? Agendou ali a sabatina para o indicado do Lula, pessoal. Sim, quem que é o indicado do Lula para o STF agora, para ocupar ali o cargo, né, do Barroso, que saiu no caso? É o Messias, né? E a gente sabe, né? Esse Messias, ele tem uma tendência, né? Ele é literalmente a favor, né? Ele tá ali do lado, ele já é nítido, né? Esse lado político que ele tem. E assim, pessoal, eu acho que todos nós sabemos, né? Que ter lado político dentro do STF não está sendo bom e não foi bom, né? Para nenhum dos lados, né? Tem que existir uma neutralidade. Mas o propósito de colocar Messias ali é esse, né? Uma pessoa que é totalmente explícito e exposto para todo mundo saber o lado político dele, certo, pessoal? Então, assim, essa sabatina vai fazer com que, né, os senadores ali façam todo o procedimento, né, as perguntas técnicas e tal, mas também vai trazer a questão do voto secreto, né? E somente os senadores da oposição podem ali fazer uma movimentação, né, fazer ali um burburinho para evitar essa questão do voto secreto, porque a partir do momento que você tem voto secreto, todo mundo vai votar para o Messias entrar lá, o Messias entra e aí é mais um voto a favor da nulidade, né, de todos os casos que a gente precisa, né, investigar para poder derrubar ali, né, e achar as pessoas que cometeram, né, todo esse abuso em relação aos cofres públicos brasileiros, pessoal, que formou aí todo esse escândalo que a gente está vendo de INSS, de Banco Master. E aí o que esperar desse dia 29 de abril, que é para quando foi marcada a sabatina de Jorge Messias, né, de acordo aqui com o portal Exame, né, pessoal? Por que foi marcado, né? Sendo que o Alcolumbre estava sentado em cima disso já há muito tempo, ok? Obviamente, né, o Alcolumbre queria valorizar o passe dele, né? Então sempre há, né? Então, olha, o que acontece, né? É sempre a questão dos cargos, né? Então, foi oferecido para ele, né, ali cargos dentro de órgãos que envolvem telecomunicações, Anatel, ANEL, né, e tudo mais, todos esses cargos ali para ele aumentar ali o passe dele, né, e ter ali mais poder, ok, em relação ao que a gente chama, né, ali de, pô, do poder, ele, pô, você domina, você tá num cargo alto, né, dentro de um órgão, né, que envolve as telecomunicações brasileiras, pô, você se torna ali, né, um ponto de decisão muito importante, né, em relação a qualquer decisão política ou econômica, né, do Brasil. Então, assim, o Alcolumbre realmente, ele tá ali, né, nesse balcão de negociação, ok, transformando o Congresso nesse balcão de negociação e tentando negociar tudo para ele ao mesmo tempo não ser investigado, né, e em outro paralelo ele receber também, ter ali os cargos públicos, né, de acordo com a cúpula dele ali, de acordo com o grupo dele ali, né, e ele ter ali, ficar nessa corda bamba sem cair. Olha como que começa, né, a indicação, né, de um presidente, no caso o Lula, tá indicando o Messias, ok, para ser ministro ali do STF, obviamente que vai ser que nem o Zanin, que era ex-advogado do Lula, ok, e o Messias, que também é ali explicitamente do lado do governo Lula, ok, sempre defendeu, inclusive no governo Dilma também, né, lembra dos áudios, né, entre Messias, né, e Dilma ali e tudo mais. Então, assim, pessoal, seria mais um ponto, ok, de derrota para a direita, certo? Onde a gente teria menos, né, poder ali em relação a tudo que passa pelo STF, porque teria mais um voto a favor, né, de qualquer, né, processo ou de qualquer inquérito que envolvesse, né, qualquer ali integrante da esquerda brasileira ou qualquer pessoa que tivesse ali
né, cometendo algum abuso em relação aos cofres públicos ou em relação a qualquer que seja ali o impacto em relação à população brasileira, pessoal. Então, assim, né, esse é o outro ponto que também está em jogo, que eu acho que, né, totalmente errado, pessoal. Então vocês estão entendendo que o acordão está envolvendo muitas coisas. Então o Alcolumbre realmente, né, já colocou em pauta, já marcou para dia 29, um dia antes, né, da votação do veto da dosimetria, né, chega ao Senado mensagem presidencial indicando Jorge Messias para o STF, né, então o Senado recebeu mensagem do presidente Lula indicando Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal no lugar de Luiz Roberto Barroso, assim como eu disse para vocês, pessoal. Então assim, ó, para ser aprovado pelo Senado, Messias tem que passar pela sabatina, né, da CCJ, além da aprovação também da CCJ, pessoal. E aí é todo aquele processo da sabatina, onde o indicado precisa ter ali o nome confirmado no plenário, com a maioria absoluta de votos, ou seja, pelos 41 senadores favoráveis, pessoal. Certo, pessoal, mas qual que é o ponto que a gente precisa se preocupar, né, em relação a essa votação dos 41 senadores, certo? É porque essa votação é secreta, pessoal. Então foi o que eu disse, né? A gente precisa, então os senadores da oposição precisam criar um compromisso, né? Precisam, na verdade, criar ali precisam fazer uma movimentação, né, para fazer com que essa votação não seja secreta, seja aberta, né? Porque aí todos esses 41 senadores que irão votar, né, se sintam ali pressionados. Pô, tá todo mundo vendo, o eleitor tá vendo, né, para quem que ele tá votando. Primeiro que eu achei absurdo esse negócio de votação secreta, né? A população tem que ver, o eleitor que elegeu aquele senador, ele precisa estar ali vendo, né, que ele tá votando para uma pessoa, né, ele está votando para o ministro do STF, uma pessoa que tem um lado totalmente definido, né, que é o lado ali do Lula, que vai que apoia o governo Lula e tudo mais. Então, assim, o ministro do STF a gente já viu, pessoal, o STF já está com a imagem acabada, colocando essa pessoa lá ainda, vai ficar mais acabada ainda, porque a gente vai ver que o STF está literalmente, né, indo para um lado, não existirá literalmente mais neutralidade nenhuma no STF, pessoal. Isso faz com que, né, a gente acabe ali postergando, né, essa questão de arrumar a casa, a gente conseguir fazer com que as pessoas, né, que cometeram ali questões ilícitas, né, que saíram, né, as questões ilícitas comprovadas, né, pessoal, sofrerem alguma consequência. Né? Então, assim, a última coisa que a gente quer é que acabe em pizza, mas pelo que a gente tá vendo nesse acordão aqui, pessoal, olha, eu sei que a esperança é a última que morre, mas vendo isso aqui agora, né, tudo faz com que a gente fique um pouco ali desanimado. Mas vamos lá que tem mais uma questão que agora envolve, né, quem já está no STF, pessoal. Olha a troca que eles estão querendo fazer. Agora o Alexandre de Moraes está querendo pegar, eu já gravei um vídeo sobre isso, tá? Aquela ação, né, lembra que foi protocolada pelo PT na época da Lava Jato, em dezembro de 2020, certo? Aí ela começou a ser analisada em 2021, certo? Que foi desengavetada pelo Moraes justamente para tirar ali o valor da delação premiada do Worcário, né? Então diminuir ali, limitar os acordos, né? Assim como você está vendo aqui na Infomoney. Então o processo relatado por Moraes propõe limitar acordos. Então é simplesmente assim, tirar o valor da delação premiada, pessoal. E aí o que acontece? O Moraes está querendo que essa questão do veto da dosimetria, olha só, esse é o terceiro preço, ok? É mais um preço ali que a direita vai ter que pagar. Então, ou seja, vamos deixar a direita feliz, né? Liberando ali, votando ali o veto da dosimetria, enquanto, né, a gente cobra um preço altíssimo que inclui isso aqui que eu vou te falar agora. Presta atenção. A ação desengavetada por Moraes, né, pode travar a delação premiada de Worcário. O que acontece? Esse projeto de lei, o Moraes já mandou para votação e quem vai decidir agora se vai entrar em votação ou não é o Edson Fachin. Esse projeto de lei aqui tira qualquer valor da delação premiada. Isso foi criado pelo PT, lá na época da Lava Jato, ok? Para tentar salvar o Lula de ser preso, ok? Justamente porque eles queriam tirar o valor, como estava tendo muita delação, né? Tava tendo um turbilhão ali de delações, muitas pessoas ali delatando e falando, né, as mesmas questões que foi com que fez, né, que Lula fosse para a prisão, ok? O PT ali tentando armar e tentando abafar o caso, criou esse projeto de lei justamente para, né, tentar salvar ali a pele de quem eles queriam salvar, pessoal. E aí agora, né, isso ficou parado, foi engavetado, e agora o Moraes está tentando tirar isso para ele salvar a própria pele, porque ele sabe que o Worcário vai delatar e vai falar tudo que ele pode falar, né? E a gente já viu em notícias, já viu em vazamento, já viu em tudo, né? Já viu até a própria Malu Gaspar falando no Globo, né? Ali que, o Moraes tá mais envolvido do que não sei o quê, entendeu? Tá envolvido até a alma ali, né? Não é só o Toffoli, né? E sendo que a gente viu notícias agora da última semana que a situação do Moraes é pior do que a de Toffoli, pessoal. Então, assim, agora ele tá tentando usar também, além, né, de tudo que ele tá fazendo,
usar essa questão da dosimetria, ok? Diminuir ao máximo a pena, né, dos manifestantes do 8 de janeiro, justamente em troca de ser aprovada essa questão, né, de limitar qualquer acordo, né, qualquer delação premiada, né, que o Vorcaro venha fazer. Então, olha só o nível que tá dessa troca. O que acontece também, pessoal? Essa questão da PL, que ele tá querendo aprovar, isso faz com que aquela delação premiada que o Mauro Cid deu, lembra? Que fez também com que um dos pontos principais que fez com que o Bolsonaro fosse preso, isso também serviria para anular a prisão do Bolsonaro, pessoal. Então, assim, ele tá negociando, ó, a gente diminui ao máximo, ok, as penas em relação aos manifestantes do 8 de janeiro, a gente também tira o Bolsonaro, né, da prisão domiciliar, a gente anula, né, a condenação do presidente Bolsonaro e vocês aprovam aqui, né, essa PL, né, esse projeto de lei, ok, que tira o valor aí total dessa delação, né, de qualquer delação premiada, ou seja, não só essa do Vorcaro, como as futuras, caso tenha, né, e eu salvo a minha própria pele. Então, olha só o nível que a gente tá de negociação. E eu acho que isso está muito caro, pessoal, muito caro. Toda essa cúpula que eu disse para vocês aqui nesse vídeo, então a gente pega presidente do Senado, STF, diretor-geral da Polícia Federal, né? Eles estão vendo que o cerco está fechando, a corda no pescoço está sendo puxada cada vez mais, e eles estão assim, tentando agora, né, sair um pouco daquela questão ideológica, né, onde eles queriam manter preso e tudo mais, mostrar ali, né, para a comuna deles e falar assim, meu, agora é coisa de vida ou morte, né, ou eu resolvo aqui ou eu me ferro do outro lado, entendeu? Então eles estão vendo que eles estão sendo cada vez mais encostados na parede e a negociação tá ficando cada vez mais cara. Então, ó, eu libero todo mundo, mas ninguém mais investiga Master, ninguém mais investiga INSS, deixa a gente sair ileso disso aqui. Vocês estão entendendo isso? Você acha que vale a pena? Comenta aqui embaixo se você acha que vale a pena, porque assim, eu acho que o preço está muito alto, pessoal. Eu acho que o preço está muito alto. Eu acho sim que o Bolsonaro não devia estar condenado, eu acho sim que os manifestantes do 8 de janeiro não deviam estar onde eles estão, mas, né, a besteira e o escândalo foi tão grande que foi feito em relação ao Master, em relação ao INSS, né, em relação à população brasileira, que agora não tem como a gente usar isso como barganha, então beleza, né, libera aqui pra gente os manifestantes, tira o Bolsonaro da prisão e vocês podem ficar ilesos. Eu acho que isso não é o caminho certo, pessoal. Eu acho que esse não é o caminho certo. Eu acho que sim, as pessoas, no caso os manifestantes do 8 de janeiro e Bolsonaro, eles se encontraram neste contexto no momento. Só que a gente precisa agora resolver fazer com que as pessoas que cometeram ilicitudes paguem o preço, né, sofram as consequências. Essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo, porque senão, pessoal, vai acabar em pizza. Tá? Como a gente sempre tem um receio, como a gente já, né, tá com aquela esperança lá embaixo, né, a gente já tá desanimado em relação a isso, só ver alguma coisa certa acontecer, vai ser mais uma vez a história se repetindo, pessoal. Acabando em pizza. Então comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, né? Eu acho que o preço está muito caro, né? Eu acho que esse acordão assim não vai valer a pena, ok? Tanto para a direita quanto para as pessoas de bem desse país, né? Eu acho que sim, os 400 milhões, os bilhões de reais que foram tirados do INSS, das previdências, dos trabalhadores desse Brasil, ok? Isso tem que ser investigado, né? E restituído, ok, né, e ser tirado, ok, de onde for que estejam essas contas, de onde for que esteja esse dinheiro e retornado de volta aos trabalhadores, ok, retornado de volta às previdências que foram, né, retiradas esse valor que foram assaltadas, pessoal. Ou seja, esse seria o correto, ok, sem ficar negociando isso ou aquilo, pessoal. Eu acho que quem fez errado tem que pagar. Tem que existir a justiça. Mas, né, como a gente está acostumado aqui nesse Brasil, infelizmente, né, é acordo de um lado, acordo de outro, troca de um lado, troca de outro, né, e a gente sempre acaba patinando e acabando no mesmo lugar, pessoal. Então, assim, tem que analisar, tem que cobrar o Nicolas Ferreira disso, né? A gente tem que ver como que vai acontecer essas questões. Eu acho que eu queria ver o Nicolas Ferreira também falando disso. Não adianta a gente só ficar falando, vetar dosimetria, não, porque assim, o escândalo tá assim gigantesco, pessoal. E justamente eles fizeram tudo isso para depois ter barganha para negociar, né? O Alexandre de Moraes não fez isso à toa. Eles sabiam que eles estavam fazendo coisa errada, é óbvio. Então eles foram ali usando o Bolsonaro, usando manifestantes de 8 de janeiro, né? Criando tudo que eles pudessem criar para quando chegasse esse momento que eles sabiam que ia chegar, eles tivessem como negociar. Pessoal, eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal OPV Disse, vou pedir para você deixar o seu like, pra gente espalhar essa indignação para mais pessoas, ok? Pedir para você se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, ok, dos próximos vídeos, porque eu tô sempre aqui de olho no que tá acontecendo e trazendo essa análise para você, para abrir um pouco mais a sua cabeça, ok? E vou também pedir para você, ok, compartilhar esse vídeo, pra gente compartilhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil, pessoal. Para que você que assistiu até aqui, quero agradecer, meu muito obrigado, ok?
e nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço, pessoal. Até lá.